Olha o que diz esse texto, desejado de todas as nações. Satanás não pode reter os mortos em seu poder. Amém. Satanás não pode reter os mortos em seu poder. Quando o Filho de Deus lhes ordena que vivam, não pode manter em morte espiritual, não pode manter em morte espiritual. Uma alma que com fé recebe a poderosa palavra de Deus. Deus está dizendo a todos que se acham mortos em pecado: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Oh, queridos, a história desta viúva de Naim e desse jovem que morreu e revela tantas e tantas verdades e tantas maravilhas de Deus para a nossa vida. E a grande cereja do bolo de Deus que Deus está colocando aqui para nós é o seguinte: você e eu de alguma forma representamos aquele jovem. Não porque estamos mortos fisicamente ou possamos morrer fisicamente, sim. Mesmo que isso aconteça, Ele, pela sua palavra de ordem, há de ressuscitar os mortos que morreram no Senhor. Mas hoje posso estar falando aqui a adultos e jovens que estão indo ser sepultados nos cemitérios deste mundo. 3 ressurreições na Bíblia, que Jesus ressuscitou 3. O primeiro que nós estudamos semana passada era uma menina morta dentro de casa. E nós vimos que aquela menina morta dentro de casa representa aqueles que estão mortos dentro da igreja. Esse jovem representa aqueles que já nem estão mais dentro da igreja, estão saindo da igreja para serem sepultados nos cemitérios deste mundo. Eu quero pedir para o Willer colocar um pequeno videozinho agora. Ele não tem uma boa qualidade, é alguns segundos somente. Pode pôr lá, Willer. Assista essa reportagem. De 19 anos em Santa Catarina. A família da vítima tenta entender o porquê de tanta violência. O crime bárbaro foi flagrado pela câmera de segurança de uma boate. As imagens mostram Rafael deixando o local. Um rapaz se aproxima e começa a agressão. Rafael acaba cercado por 4 garotos. É atingido pontapés e facadas. Ferido, ainda se levanta, tenta caminhar, mas cai. Poucas horas depois, morre no hospital. Ele era um rapaz divertido. Amizade ele não tinha com quem ele não tivesse. Os sonhos que nós tivemos tiraram todos de mim, do meu esposo e da nossa família toda. Então não tem. Essa tragédia aconteceu 10 anos atrás. Eu era pastor em Balneário Camboriú. Por que eu falo para você e mostro para você essa reportagem? Rafael era um jovem adventista do 7º dia. Rafael Santana. Um jovem adventista do 7º dia. Ele foi numa balada de noite. Jovem que estava indo nos caminhos desse mundo para ser sepultado nos cemitérios deste mundo. Quando eu fui pastor em Balneário Camboriú, um dia eu fui visitar uma jovem na UTI chamada Mainessa. Eu pude visitá-la e não pude visitar seu esposo. Imagine um casalzinho, 24 a 25 anos. Eles saíram de uma balada, 5 horas da manhã, em Balneário Camboriú. Aí você olha para essa história e diz assim: isso nunca vai acontecer comigo. Mas Nessa também pensava nisso. Nunca vai acontecer. Isso é... Ela saiu com o seu esposo, casalzinho, jovem, como mencionei, 24, 25 anos. E um outro casal junto, com eles de amigos. Pois um carro entrou naquela rua e o indivíduo estava ali fora de si, atropelou eles. Mãe Nessa foi para a UTI, o esposo também. Não me recordo o nome dele agora. E eu fui visitá-la na UTI, ela inconsciente.
Não havia mais muito o que fazer, mais nada. No dia seguinte estava a mãe Nessa e eu estava lá sepultando ela. Pensa o desespero de uma mãe e de um pai. O marido dela se recuperou. Ele que estava no estado aparentemente pior do que o dela se recuperou e voltou para a igreja. No ano seguinte, ele foi sepultado. Voltou a sair com os amigos. E saíram de uma festa os dois de noite de moto, e o amigo que estava em alta velocidade se desgovernou e eles bateram num muro. Pá! Ele morreu na hora. Na hora. Eu quero falar hoje para os jovens dessa igreja, meus jovens queridos. Por que a gente pensa que não tem problema, que não dá nada? Eu vou dizer para vocês, vocês podem ficar bravos comigo e tudo mais, mas eu tenho que dizer para vocês, eu fico tão triste toda vez que eu sei que um de vocês saiu para uma balada, ou para beber, ou para uma festa de noite, e passa a noite inteira. Eu fico tão triste, e pensando, meu Deus, o que eu poderia fazer por esses jovens? Jovens que estão saindo da igreja e sendo sepultados nos cemitérios deste mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida. Se eu fico triste, imagina Jesus como fica triste vendo você se perder ali. Alguns estão ouvindo essa mensagem e está entrando num ouvido, saindo do outro, não estão nem aí. Outros estão aí em cima, mas nem ouvindo estão. Não estão nem aí. Eu fico pensando, meu Deus, salva a juventude da nossa igreja. Salva a juventude da nossa igreja. Jovens que vão a encontros como este aqui, que aconteceram recentemente em Curitiba. Festa de Halloween. E eu fico pensando, algumas vezes os pais estão carregando os filhos, estão à frente dos filhos. Pais que estão à frente dos filhos, acompanhando os filhos para serem sepultados nos cemitérios do mundo. Eu disse, meu Deus, irmãos, você é tudo para Deus. Jesus morreu por ti, para te salvar. Querido jovem, imagina, se você entrega teu coração completamente a Jesus, não haverá limites para a utilidade daquele que se entrega completamente a Jesus. Aqueles são chamados segundo o seu propósito, se entregam. Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra. Jesus está voltando. Eu fico pensando, quando a igreja cristã começou, eram jovens, era Pedro, Tiago, é tudo garotada. Quando o movimento adventista começou, era uma menina de 17 anos, um outro jovenzinho que se casou com ela que tinha 21 anos, e outros ali, a maioria era todos jovens. Deus tem algo tão lindo, tão maravilhoso para fazer através de vocês e através de todos nós, e o apelo de Deus para nós hoje é para os jovens e para os pais. Pais, por favor, em nome de Jesus, não andem na frente dos seus jovens, dos seus filhos, para sepultá-los nos caminhos deste mundo, não. Não, por Cristo. Eu não estou falando de um pai que tem que ser fanático e dizer, não pode, olha pastor, não. Eu estou falando, eu uso as palavras do doutor André, aqui na lição da escola sabatina hoje de manhã. Ele disse assim, se o amor de Deus estiver de fato enraizado em nosso coração, nós seremos vistos por isso. Se os nossos filhos olharem para nós e verem que o nosso coração está enraizado no amor de Deus,
nós poderemos influenciá-los para que se mantenham ao lado do Senhor, na igreja, na casa do Senhor, fazendo e cumprindo com a vontade de Deus. Mas quantos pais estão carregando os filhos? Eles, os próprios pais, adiante dos filhos, para os sepultá-los nos cemitérios deste mundo, acompanhando em lugares que Deus não aprova, assistindo coisas que Deus não se pode estar presente ao teu lado, nem do teu filho, ou da tua filha. Sabe quais foram as últimas palavras do relato? Diz que aquele que estava morto se sentou e passou a falar. Passou a falar. Eu não sei o que eu falaria se eu morresse de repente e ressuscitasse num caixão lá. Eu acho que eu diria assim: o que está acontecendo aqui? Mas uma coisa eu sei, e por isso está neste relato: o jovem ressuscitou e passou a falar. Sabe por quê? Porque ou você ressuscitará e olhará para o céu e dirá: esse é o meu Deus em quem eu aguardava, na sua salvação eu esperava. E vai ver Ele vindo nas nuvens dos céus com todo poder e grande glória, e todos os anjos com Ele. Ou você vai ressuscitar depois do milênio e dizer: miserável, porque eu não atendi a voz do Senhor, porque eu não atendi quando o pastor falou, quando Deus falou para mim através da sua palavra, através do seu servo, através dos meus pais. Por quê? Duas coisas só, duas palavras só: ou você decide hoje para atender e ressuscitar falando: esse é o meu Deus. Ou quando você ressuscitar, você vai dizer: miserável, já era, acabou. Jesus está aqui hoje. Ele diz para você: filho, eu sou o teu Deus, não chores. Filho, eu sou o teu Deus, eu tenho um milagre para fazer na tua vida e através de ti. Creia nisso em nome de Jesus. E esse Deus que está aqui hoje, se você se colocar diante dele, Ele vai transformar a tua vida como pai, como mãe. Ele vai transformar a tua vida como jovem. Eu apelo, jovem, em nome de Jesus. Diga: Senhor, me ensina a ter um relacionamento íntimo contigo. Coloca o teu amor enraizado no meu coração. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente não para ser diferente, mas porque eu quero aprender a te amar. Eu quero te conhecer. Eu quero saber mais quem é esse Deus. Amém?